1 Timóteo capítulo 3, nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Ouçamos com atenção e acompanhemos então nas Escrituras estas palavras. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre a instrução da sua palavra. Senhor, mais uma vez nós agradecemos pela liberdade que temos de ler a tua palavra a cada domingo como congregação, de forma pública, audível, sem qualquer perturbação. Te damos graças porque temos a tua palavra em nossas mãos e podemos aprender a tua vontade, saber o que tu queres para as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que estas palavras penetrem em nosso coração para o nosso aprendizado e também para vivermos a vida conforme o Senhor nos instrui nestas palavras, para que sejamos fiéis à tua palavra, para que não façamos aquilo que não é do teu agrado. Pedimos a iluminação, a direção do teu Santo Espírito e que tu mesmo, Senhor, nos instruas e apliques tua palavra à nossa mente e coração para a tua própria glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há 2 domingos nós concluímos o capítulo 2 dessa primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E nela o apóstolo Paulo nos dá instruções a respeito da função do homem e das mulheres na igreja, em especial no que diz respeito ao culto público, à igreja reunida. Ele, então, nos fala que é do dever dos varões orar em todo lugar, o que significa orar em todo lugar onde a igreja se reúne, levantando mãos santas sem ira e sem animosidade. Logo em seguida, ele dá instruções às mulheres a respeito dos seus trajes, a maneira dela se portar na igreja reunida para a adoração. E em seguida, ele fala a respeito da função da mulher quanto ao exercício da autoridade e, consequentemente, quanto à função de ensino na igreja. Ele deixa claro que não é permitido a mulher ensinar nem exercer autoridade de homem. O apóstolo, portanto, ao utilizar essas expressões, ele faz referência ao governo da igreja, a autoridade que Deus dá à igreja para que a sua igreja leve adiante a palavra de Deus e assim Deus possa abençoar o seu povo. Ele não somente diz que a mulher não é permitido o ensino, nem o exercício de autoridade, como também ele dá as razões pelas quais Paulo dá essa instrução.
As razões não são de ordem pessoal, tipo uma atitude machista por parte do apóstolo Paulo. Também as razões que ele dá para essa objeção, essa não permissão, essa proibição, na verdade, não são culturais ou circunstanciais, mas elas tanto serviam para o povo de Deus na antiga dispensação, na antiga aliança, como também servia para o povo de Deus na época do Novo Testamento, na época em que o apóstolo Paulo escreve estas palavras, como ela também é permanente e serve para nós hoje. A razão que ele dá é a razão escriturística. Ele vai fazer menção do relato da criação, em especial capítulo 2 de Gênesis, e também a razão subsequente é a queda. Ele nos instrui que Deus fez primeiramente o homem, e a razão pela qual Deus criou o homem em primeiro lugar e depois a mulher não foi casual, mas sim para estabelecer quem seria o governante entre os homens e as mulheres, em especial em seus lares, na sua casa e na sociedade de uma forma geral. Aos homens coube a função de chefiar, de liderar, de presidir o seu lar em especial. A queda, o que se deu na queda, foi o reverso daquilo que se deu na criação. Porque a mulher, de certa forma, tomou as rédeas. De forma sagaz, a serpente tentou, em primeiro lugar, a própria Eva. E Eva se deixou levar, dando respostas às suas indagações, não buscou Adão. Adão, por outro lado, aparentemente viu toda aquela cena e não tomou uma atitude. Ele esperou ver em que é que dava toda aquela situação, e o fato é que Eva, de fato, transgrediu primeiro que Adão, e Paulo vai dizer que este também é um dos motivos. Entendo eu que, na verdade, não é mais um motivo. O motivo já foi dado na criação. O que Paulo quer nos ensinar é que houve uma inversão dos valores. Aquilo que Deus estabeleceu como um homem, a mulher, em segundo lugar, a serpente, de forma sagaz, inverteu essa posição. Entretanto, a ordem que foi dada na criação permaneceu. A mulher iria continuar exercendo a sua função de submissão e de mãe. E vivendo desta forma, a sua salvação ou a sua função de mãe seria preservada. É o que ele diz no final do capítulo 2, o versículo número 15. Seria preservada a sua missão, apesar dela ter transgredido primeiro, mas a sua missão de mãe seria preservada. E nós vimos que isso tem uma implicação não somente para as casadas, mas Paulo utiliza essa expressão para se referir às mulheres de uma forma geral, mesmo aquelas que porventura não se casem ou que não tenham filhos. A sua missão como mulher seria preservada, mantendo a função, o exercício daquilo que Deus estabeleceu para que as mulheres vivessem uma vida santa. Ele nos diz: todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Dito isto, é um preparativo e é o motivo pelo qual, no capítulo 3, Paulo vai continuar a falar a respeito de funções. No caso do capítulo 3, a função do homem, o exercício de sua autoridade,
e de ensino na igreja, visto que à mulher não é permitido o ensino, nem o exercício de autoridade. Como combater as heresias que ele tanto combate e dá instruções no capítulo 1 para que Timóteo combata os falsos mestres, se a mulher não lhe é dada a permissão do ensino e do exercício da autoridade? As mulheres se viam perturbadas em virtude dos falsos mestres na igreja, e certamente elas se levantavam e questionavam durante o culto muito daquilo que se ouvia. Mas se o papel não foi dado a elas, e se a ela não é permitido, a quem é permitido tal autoridade? Ou a quem é dado ou dada a função do ensino, da cátedra na igreja? Então é sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos falar no capítulo 3, em especial do verso 1 ao 7, quando ele vai tratar do cargo, da função de presbíteros na igreja. Ele vai dizer que esta é a função dos homens, não das mulheres, mas não dos homens de uma forma generalizada, todos os homens, em geral. Mas há alguns homens, o exercício de autoridade na igreja e também a função de mestre e do ensino não é dada, mas apenas a alguns homens da igreja. Que homens são esses? São homens a quem Deus qualifica, habilita e vocaciona para o exercício de tal função, de presidir a igreja. Deus não nos deixou à mercê de decisões as quais entre nós tomamos, mas o próprio Deus estabeleceu a forma com a qual a sua igreja seria preservada, com a qual a sua igreja seria governada. O próprio Deus estabeleceu isso. Estabeleceu isso através de autoridades humanas. Ele não deu esta missão ou esta função a anjos, nem aos homens de uma forma geral, mas a alguns a quem ele vocaciona. Não esperemos que o próprio Espírito Santo ou o próprio Deus venha e exercite pessoalmente o governo de sua igreja. Deus fará isso sim, com certeza, e é Deus quem faz, não há dúvidas. Entretanto, Deus faz através dos homens, tanto civilmente, governo civil, como também eclesiasticamente, governo da igreja. É assim que Deus quer, é assim que Ele estabeleceu. Dito isto, observemos então quais são as instruções que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e, consequentemente, à igreja de Éfeso, e, consequentemente, a igreja de todas as épocas e de todos os lugares, a igreja cristã, a respeito do governo da igreja. Paulo, então, a tratar disto, ele começa o capítulo 3, utilizando uma expressão que ele utiliza por 5 ocasiões, 3 nesta primeira carta, uma na segunda carta e mais uma na outra carta pastoral, a carta escrita a Tito. E esta expressão é: fiel é a palavra. Esta é a expressão que ele utiliza para dar instruções a respeito do governo da igreja. O que ele está a dizer é que aquilo que ele vai fazer referência, logo em seguida, é uma palavra fiel, fidedigna. E muitas vezes ele dá um complemento a esta palavra, quando ele diz: e digna de toda aceitação. Fiel à palavra e digna de toda a aceitação. Nós sabemos que a palavra de Deus fala a respeito de Deus como sendo fiel. Deus é fiel. Fiel a quê? Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel em cumprir a sua palavra.
seja de bênção, seja de maldição. Aquilo que Deus diz que vai fazer, Ele faz. Seja para o bem, seja para o mal. Ele faz. Ele é fiel. Ele é digno de toda confiança. A sua palavra é verdadeira. Ele cumpre o que ele diz. Quando Paulo utiliza essa expressão para falar a respeito de governo, de igreja, ele está a nos dizer, em outras palavras, que aquilo que ele vai dizer é palavra autoritativa. Tem a autoridade do próprio Deus o que ele vai nos instruir. Não são ideias do apóstolo Paulo. Ele não extraiu esses ensinamentos da sua própria mente, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua habilidade. Mas a palavra com a qual ele nos instrui, ela é fiel, ela é fidedigna. Essa expressão também é utilizada em outra ocasião, não exatamente igual, mas talvez nos ajude a compreender um pouco mais a respeito do que ele quer nos dizer. Isso, na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, no capítulo 1 e no verso de número 9, não é exatamente a expressão das 5 que eu fiz referência há pouco, mas são as duas mesmas palavras quando ele diz, Tito 1:9, apegado à palavra fiel. Tito 1:9. Palavra fiel, logos. Fiel. E ele complementa que é segundo a doutrina. A palavra fiel, portanto, é a palavra que está de conformidade com a doutrina, com o ensino, com a tradição apostólica, com o ensino dos profetas. Porque nós temos sim, no Antigo Testamento, instruções a respeito do governo da igreja. A igreja no Novo Testamento não extrai a ideia de presbítero, de ancião, a partir do Novo Testamento, mas é um ensino extraído desde o Antigo Testamento, a forma com a qual a igreja é governada. Muito bem. Então, explicado o significado da expressão fiel à palavra, 2 pontos, vamos ver que palavra fiel é esta a qual ele faz referência. Primeira instrução que ele nos dá é a seguinte, é que se alguém, e se deduz, se infere dentre os homens, por todo o contexto, aspira ao episcopado, excelente obra almeja, diz o apóstolo Paulo. Então ele começa a instrução a respeito do governo de igreja, falando a respeito do bispo, ou do episcopo. Bispo ou episcopo. Essa palavra episcopo, que aqui é traduzida como episcopado ou bispado, é no grego a palavra episcopos. De fato, ela é transliterada dessa forma, episcopado, que equivale à mesma função, ao mesmo ofício de presbítero, é o mesmo, ou de bispo, ou de pastor, é exatamente o mesmo ofício. Ele utiliza a palavra aqui, episcopo, para falar de um aspecto da presidência, da direção, do governo da igreja. O episcopo, o bispo, o pastor, o presbítero, é alguém que supervisiona a igreja. Conforme na nossa liturgia nós lemos lá em Pedro, no capítulo 2, e Pedro também era um presbítero, era um bispo, assim como Jesus era o bispo das nossas almas. Essa palavra episcopo, ela é traduzida no Evangelho e também na carta de Pedro como vigilante. É aquele que está como um guardião, vigiando a igreja de Cristo,
o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Este é o papel, a missão de um presbítero. É vigiar, é zelar pelas almas. Esta é a função de um presbítero. E lembre-se, uma igreja com a série de falsos mestres, os presbíteros precisavam estar atentos, vigilantes, guardando o rebanho do lobo voraz. É por isso que lá em Tito 1:9 nós lemos a respeito da doutrina. Havia muita falsa doutrina. Então o presbítero, ele é aquele que tem que preservar a igreja na pureza doutrinária. Para isso, obviamente, ele tem que conhecer a doutrina. Ele tem que saber manejar bem a palavra de Deus, para poder ser um vigilante, um supervisor, um superintendente, para estar atento. E às vezes o presbítero é mal compreendido quando ele adverte as ovelhas, quando ele exorta. Mas esse é o papel dele. É um papel árduo, ele vai dizer mais adiante. Mas é para preservação da pureza da igreja. Porque a sua preocupação é instruir a igreja nos caminhos do Senhor. É ser um mestre vivendo de conformidade com a instrução que nos é dada e que aqui é apresentada. É por esse motivo que o apóstolo Paulo o chama de episcopo ou bispo. Em outras passagens, presbítero ou ancião, que aponta para a sua maturidade, não necessariamente a idade, embora isto tenha relação, e a gente vai ver também mais adiante. Outro detalhe importante que nós podemos extrair aqui é que ele disse: alguém aspira ao episcopado. Então, em primeiro lugar, essa aspiração, esse desejo pelo episcopado, pelo presbiterato, não é de todos. Observe, se alguém... Então, não se é exigido de todos os homens a aspiração pelo episcopado. É algo que tem que surgir no coração daqueles que são vocacionados, que são chamados pelo próprio Deus para o exercício desta função. Ele, de fato, deve aspirar, mas isso não é de todos. Apesar de ser uma função estabelecida para os homens, mas nem todos os homens aspiram, nem devem aspirar. Pois é algo produzido pelo próprio Deus em seu coração, o desejo do episcopado, ou do bispado, ou do presbiterato. É algo que tem que ser desejado, aspirado. Agora, não tem somente um aspecto negativo da vigilância. Obviamente, ele está ali para o consolo, para o conforto, para a alegria da igreja, digamos assim. E Paulo chama esta obra, em primeiro lugar, de obra, o que significa dizer, é de alguém disposto para trabalhar para a igreja. A palavra obra é trabalho, é uma dedicação, é um esforço que se é exigido do presbítero, é obra, é alguém que não quer cruzar os braços e esperar que outros tomem decisões. Eu já dei o exemplo aqui de situações que passamos em igrejas onde os homens, em especial, de braços cruzados durante o culto, e as mulheres faziam tudo, inclusive servindo ceia. A gente passou por isso na igreja presbiteriana lá na Argentina, e fazendo todo o trabalho diaconal também, e
um trabalho de presbítero, de diácono, os homens felicíssimos, afinal de contas, a igreja valoriza as mulheres. As mulheres, não há machismo aqui, as mulheres têm o seu lugar, vibrando com essas coisas. Mas certamente Deus aspira ou coloca o desejo em homens para esse exercício, mas sabendo que é uma obra, é um trabalho, exige esforço, dedicação, aprendizado, maturidade, etc, etc, etc. É o ensino da palavra de Deus. E é uma obra excelente. É uma obra, é um trabalho, mas é um trabalho, é uma obra excelente. É uma obra honrada que ele almeja. É uma obra honrada que este, a quem Deus vocaciona, deseja, almeja, visando o bem da igreja. O apóstolo Paulo, então, feita esta introdução, colocando isto como um desejo, uma vocação, como uma excelente obra, ele vai qualificar, vai dar os atributos deste que almeja o episcopado, porque não basta almejar. Pode ser que alguém almeje, deseje, mas não tenha as qualificações necessárias. E isso já implica, em primeiro lugar, num autoexame. A própria pessoa que deseja, que almeja o episcopado, o presbiterato, o bispado, o pastorado, ele tem que se autoexaminar à luz da palavra de Deus, obviamente. E a igreja, por outro lado, que nós aprendemos pela palavra de Deus, que é a igreja que escolhe os seus episcopos, seus bispos, pastores, presbíteros, é a igreja que escolhe. A igreja deve reconhecer naquele homem os atributos necessários para o exercício do episcopado. Não basta eu dizer, eu almejo o episcopado, e a igreja não vê em mim os atributos, as qualificações necessárias para o exercício dessa função. As duas coisas devem existir. Um autoexame, e a própria igreja deve também avaliar para fazer a escolha. É o caso dentre os diáconos que a gente vai falar a partir do verso 8 em outra ocasião. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, os apóstolos dão instruções a respeito da necessidade do diácono, e os apóstolos também vão dar as qualificações e pede para que a igreja, então, escolha dentre eles aqueles que têm aquelas qualificações. Da mesma forma aqui, a igreja é responsável para observar e ver quem será o vigilante da igreja, o guardião, e que vai dar as caras, digamos assim, para proteger as ovelhas, o povo de Deus. Paulo, então, ao destrinchar estas coisas, ele vai dizer do que é necessário. Já que, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, já que é assim, é uma excelente obra, então há alguns requisitos que se devem cumprir. É por isso que ele usa a expressão portanto. Diante disto, ou consequentemente ao que eu falei, é necessário. Observe, é necessário, é indispensável. Ele vai dar instruções sobre isso no primeiro capítulo de Tito. Lá é traduzido como indispensável, aqui como necessário. Então, não é uma questão, esse tal que almeja, ele não tem um ou outro desses atributos, uma ou outra destas características,
Mas tudo bem, a gente escolhe mesmo assim. Não, é indispensável, é necessário. O apóstolo não abre mão disto. É necessário o quê? É necessário que o bispo, o episcopo, o presbítero, o pastor, o líder, seja irrepreensível. Então ele já começa falando de irrepreensibilidade, o que nos assusta. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 2. Quando ele diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível, todos nós trememos. Aliás, todas as qualificações que são aqui citadas e mencionadas, aliás, quase todas, são expectativas que nós temos para todos os crentes. Ser irrepreensível, e se for casado, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, sim, não violento, sim, cordato, sim, inimigo de contendas, sim, não avarento, sim. Todas essas qualificações são esperadas de todos os crentes, indiscriminadamente, não somente os presbíteros. Mas se é assim, todos os crentes, então, podem almejar o episcopado? Não. Porque há graus de maturidade, graus de exigências, e há outras questões que aqui são colocadas como apto para ensinar, por exemplo, que nem todos têm e não se exige de todos. Mas o que eu quero dizer é que Paulo não está querendo nos ensinar com isso que os outros crentes estão liberados. Eles podem ser apegados ao vinho, eles podem ser repreensíveis. Não é isso que ele quer dizer. Certamente é uma instrução que ele dá, em especial para os presbíteros, porque é algo que a gente tem que levar muito em consideração e que tem que ser uma característica de alguém que tenha um tempo, ele vai dizer isso mais adiante, capítulo 6, no verso 6 e 7 desse capítulo, alguém que tenha uma maturidade e que tenha vivido, e que a igreja conheça, e não só a igreja, os de fora, e que não tenha algo a dizer daquele homem indigno, como a característica daquele homem, e não como um escorregão. Algo que acontece eventualmente. O próprio apóstolo Paulo, no verso 7 do capítulo 5, vai falar que as viúvas devem ser irrepreensíveis. Então, irrepreensibilidade é para todos. Mas os irmãos devem estar lembrados da passagem de Gálatas, do fato de Paulo ter repreendido Pedro. Observe lá, Gálatas 2:11. Diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe, diz Paulo, face a face, porque se tornara repreensível. Paulo repreendeu o presbítero Pedro. Ele se tornou, naquela circunstância, naquela ocasião, repreensível. Ele estava a comer com os gentios à mesa. Os judaizantes chegaram e ele se afastou. Disse: não estou comendo com os gentios. E Paulo repreendeu severamente e publicamente. Então, ser irrepreensível não significa ser perfeito, mas significa ter uma vida cuja característica habitual
padrão é de irrepreensibilidade. Ocasionalmente pode ocorrer e certamente vai existir um ponto ou outro falho. Por outro lado, também, nada das qualificações é 100% em homem algum. Mas devem ser características que vêm à tona e que se torna perceptível, apesar de todas as falhas do presbítero, do líder, ou de alguém que almeja o episcopado. Portanto, ele deve ser, de fato, irrepreensível. Esposo de uma só mulher, diz o apóstolo Paulo. Isso significa dizer que ele tem que ser casado? Não necessariamente. Por quê? Porque Paulo não era casado. Também não há evidências de que Timóteo fosse, nem Tito, nem Barnabé. Inclusive, Paulo fala que ele e Barnabé teria direito, assim como os outros, né, no seu trabalho, ser acompanhado por uma esposa cristã, uma irmã. Então, certamente não é isto, mas o apóstolo Paulo está falando de homens maduros e que também podem ter essas características. Outra razão é que nós já vimos lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele não coloca o casamento como obrigatório, e sim como uma vocação. Então ele fala da vocação do celibato. Então, obviamente, ele não exclui os solteiros de serem presbíteros, mas ele dá instruções gerais a respeito daqueles que são qualificados. Se ele for casado, ele deve ser esposo de uma só mulher. E aí não há unanimidade. O que é que significa isso? O que é que Paulo quer dizer com isso? Calvino entendia que, como entre os judeus, na época em que Paulo escreve esta carta, eram poligâmicos, alguns, né, obviamente, não todos, mas alguns tinham mais de uma mulher. Vai que este se converte, agora é um cristão, e ele vai dispensar as mulheres, as 2, 3, 4, como é que fica essa situação? Então, Calvino entendia, outros também, que esse convertido não poderia ocupar a função de liderança na igreja. Certamente a Bíblia não entra nesse detalhe, mesmo porque essa interpretação é uma possibilidade, mas certamente a instrução que pelo menos hoje é dada é que entre os pagãos, né, se porventura ocorrer situações como essa, de um convertido que tenha mais de uma mulher, que ele passe a ter um relacionamento íntimo apenas com uma delas, a primeira, e com as outras ele pelo menos mantenha, mas não tenha uma vida comum de casados. Mas talvez essa não seja a melhor explicação. O que talvez seja a melhor explicação é que a palavra esposo de uma só mulher, a palavra esposo é a mesma palavra traduzida como homem. Homem de uma só mulher, ou seja, um homem que seja fiel à sua esposa. Não seja um homem que viva flertando outras mulheres. Porque, infelizmente, na igreja, às vezes, a gente vê esse tipo de coisa. Nós também passamos, determinada ocasião, numa igreja, e que o líder daquela igreja não tinha uma boa fama com relação a essa questão. E a gente percebia, e eu vi isso com os meus próprios olhos, até o abraço que se dava às mulheres no final do culto era uma coisa muito estranha, causava muita desconfiança. Então, esse tipo de postura é condenada pelo apóstolo Paulo. É por isso que a igreja deve também participar, pois é ela quem vai escolher os seus líderes, seus presbíteros.
Então, é mais provável, existem outras interpretações, pelo menos mais 3 ou mais 4, mas essas talvez expliquem melhor, porque ele vai falar da viúva também como tendo um só marido, né? Antes dele falecer. Então, ela certamente não era poligâmica. Então, talvez essa seja a melhor explicação. Seja um homem fiel, dedicado à esposa, e que a tenha unicamente no seu relacionamento entre um homem e uma mulher. Seja fiel. Talvez seja isso o que o apóstolo queira dizer com esposa de uma só mulher. Muito bem, vamos acelerar agora um pouco mais. Por quê? Porque aquilo que ele vai dizer são palavras, expressões, pelo menos a maioria delas conhecidas por nós, e não precisa muito detalhar, apenas dar uma ou outra palavra que possa ajudar. Então ele vai dizer que seja esposa de uma só mulher, eu creio que está explicado, que seja temperante, ou seja, que seja um homem moderado, sóbrio. Ele vai usar essa mesma expressão para as mulheres. Os irmãos devem ter lido ou lembrado que ele vai falar das mulheres também moderadas ou temperantes. É essa palavra aqui, temperante, ou seja, alguém sóbrio, ele vai usar sóbrio logo adiante, mas temperante pode ser traduzido também como sóbrio, moderado. Alguém moderado, equilibrado. Por quê? Porque o líder, o presbítero, ele vai lidar, assim como o diácono também, com pessoas. Ele vai se relacionar com pessoas, vai visitar famílias, vai almoçar na casa dele, vai advertir, vai instruir, vai aconselhar. Então tem que ser pessoas que tenham um bom trato para com o outro, que tenham um bom trato. Ele vai lidar com gente, ele é pastor de pessoas. Modesto, palavra também usada para as mulheres lá no capítulo 2, verso 9, falando das mulheres com relação aos seus trajes. Ou seja, alguém decente, não exibido. Não tem homens exibidos, não são só mulheres, não. Tem homens muito exibidos, né? Então, esse tipo de pessoa não é adequado para esse encargo. Hospitaleiro. Na época do apóstolo Paulo, os missionários, né? Digamos assim, os profetas, os próprios cristãos de uma forma geral, que se deslocavam de um lugar para outro, obviamente tinham que se hospedar em algum lugar. As hospedarias nessa altura aqui eram complicadas de se hospedar porque eram vistas com maus olhos. Eram normalmente utilizadas para aquilo que nós conhecemos hoje com outro nome. Então, não ficava bem muitas vezes, e às vezes era obrigado a se hospedar nesses lugares. Então, o apóstolo Paulo dá instruções para que esses homens sejam acolhedores. Hoje, o contexto é outro, não é? Mas, eventualmente, a gente tem casos entre os irmãos, né? De termos a oportunidade e a bênção de recebermos irmãos vindos de fora, não só familiares, não é? Mas em especial da família da fé. Isso é uma bênção, é uma obra excelente também, por sermos hospitaleiros, recebedores, acolhedores das pessoas, deve ser uma característica do presbítero. Apto para ensinar, que não é, obviamente, de todos. Hospitaleiro, acho que todos nós devemos ser, mas apto para ensinar, essa aptidão, essa habilidade para o ensino, é uma qualificação daqueles que pregam, que ensinam e que, obviamente, conhecem a palavra de Deus, sabe manejar bem, conhece a doutrina, para que eles possam instruir, tirar as dúvidas. Essa semana eu tive a alegria de tirar uma dúvida de uma de nossas irmãs, né? Tive um contato com ela para saber outras coisas, e aí ela fez uma série de perguntas. Minha irmã, que alegria. A irmã está me perguntando aqui.
Fique à vontade, porque eu sou tão feio que às vezes as pessoas têm medo, né? Então foi a chance que ela teve de me perguntar, e eu fiquei alegre, ela ficou alegre, porque pudemos orientar. Então, isso é importante também. Isso é importante também não. Isso é talvez a característica destas todas, uma bem marcante, porque difere de outras que é comum a todos. Apto para ensinar, que tenha habilidade para o ensino, para a pregação. Essas pessoas são legitimamente chamadas, por isso que ele diz alguém que almeja o episcopado. Tem uma série de passagens bíblicas, a gente não vai mencionar todas, mas eu gostaria de mencionar algumas, inclusive do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, além dos profetas, né, mas especialmente os profetas, os sacerdotes ensinavam. Não era toda e qualquer pessoa, assim, no contexto de igreja, né? Porque em casa, nós vamos ver já, é a obrigação de todos os homens, em especial das mulheres também, que as mulheres não é permitido ensinar na Assembleia Reunida, em casa ou informalmente, conforme já vimos, não vamos repetir, é sim a atribuição e função da mulher o ensino, mas não como um ofício ou não no culto na igreja, no culto público. Não é um ofício, uma função para elas. Mas no Velho Testamento diz assim, por exemplo, Jeremias 14:15, portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Ou seja, ele tem que falar aquilo que Deus fala. Ele não pode falar nada diferente que não seja segundo a doutrina. Isso é fundamental. Para isso ele tem que conhecer a palavra de Deus. Paulo, em Romanos 10:15, bem conhecido, como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Ou seja, como ensinarão, como pregarão, como testemunharão, se não forem enviados. Então é um ofício. A igreja envia para o ensino aqueles que estão qualificados e que são vocacionados. É a igreja que envia, não é decisão própria. E por último, Hebreus 5:4-5. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Diz o autor da carta aos Hebreus. Ninguém toma para si esta honra do episcopado, senão quando chamado por Deus. Então, é uma vocação, é um chamado, de fato. E assim sucessivamente. Vamos, então, prosseguir. Então, apto para ensinar, não dado ao vinho. O apóstolo não proíbe. Obviamente, senão, como participaríamos da ceia do Senhor? Com suco de uva? Não, não é? E a instrução que ele dá lá em Éfeso: não vos embriagueis com vinho. É porque eles tomavam vinho. Paulo diz, não vos embriagueis. Então, obviamente, não está sendo proibido, mas não deve ser alguém dado ao vinho, que gosta de uma. E imagina uma pessoa que gosta de uma bebida qualquer, no caso aqui o vinho, que é uma pessoa dada ao vinho e que vai visitar, vai instruir as pessoas. Uma pessoa dessa não tem qualquer condição para isso. Então, um presbítero não pode ser alguém dado ao vinho. Não violento, isso é óbvio, né? Imagina um homem violento. Mas
Gentio, cordato, alguém que tenha trato, inimigo de brigas, de contendas, não avarento, alguém apegado ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, vai falar sobre isso, né? Então o presbítero, ele deve ser exemplo também no auxílio com os recursos que Deus lhe dá para o auxílio da igreja. Ele deve ser exemplo nisso também. Não pode ser alguém avarento, como a gente diz no Brasil, mão de vaca, né? Alguém preso ao dinheiro, amarrado. Agora observe as instruções já partindo para o final. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Lembra que ele falou que seja marido de uma só mulher? Aqui é mais um exemplo de alguém que obviamente é casado. Mas repito, não se limita aos casados, mas alguém maduro, a gente vai ver logo mais adiante. Mas ele deve presidir bem a casa, que é a sua primeira igreja, todo mundo aqui é pastor, todo homem casado é pastor na sua casa, com sua esposa, com seu filho ou com seus filhos. Tem de ser, portanto, ele também deve conhecer a palavra de Deus, porque ele é pastor lá, ele que tem essa função de ensinar, não é? Junto com a esposa, especialmente, mas ele é o que preside. A palavra governo é presidir, chefiar, que governe bem a própria casa, porque se ele não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar a igreja de Deus? É um péssimo marido, é um péssimo pai, é violento, não é cordato, nada disso. Então, o reflexo daquilo que ele é em casa vai ser na igreja, mesmo que ele tente ocultar, porque Paulo vai dizer que estas coisas vão se manifestar com o tempo, vai se perceber, ele não vai conseguir esconder durante muito tempo. Ele deve então presidir bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Disciplina é o ato de se sujeitar. O filho, você deve perceber que o filho se sujeita ao pai. É isso que ele chama de disciplina. O filho é obediente ao pai. Então significa dizer que o pai está presidindo bem a casa, porque o filho obedece, o filho se sujeita, com todo respeito, com honra, com dignidade. O filho honra o pai, com dignidade. Isso significa dizer que o pai preside bem a sua casa. Agora, óbvio, isso enquanto os filhos estão sob a tutela e a responsabilidade dos pais no lar. Se depois ele sai, se casa ou não, ou vai viver no mundão, aí já não está sob a tutela, sob a responsabilidade. Você criou no caminho, ele viveu certinho na igreja, não é? Com toda a dificuldade, mas depois disso aí... Então, enquanto eles estiverem sob a tutela, sob a responsabilidade, especialmente do que preside bem, ele deve se sujeitar e deve ser disciplinado, com todo respeito. Por quê? Porque se alguém, verso 5, não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará da igreja de Deus? O que implica também no ensino, na instrução. E finalmente, versos 6 e 7. E aí a gente entende porque ele chama o bispo de ancião em outras ocasiões, né? Que a gente utiliza a palavra presbítero, ancião. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário, a mesma palavra que ele usou, é necessário que o bispo seja isso, isso e aquilo, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim
de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O seu bom testemunho não é só na igreja, mas os de fora. Isso requer o quê? Tempo. Tempo. Uma pessoa se converte, a gente vê muito isso lá no Brasil, né? Especialmente as igrejas, neopentecostais, pentecostais, se convertem e rapidamente ele já é colocado para ensinar. Infelizmente, às vezes, porque é de boa condição. Isso já dá um cargo à pessoa. E já ele está de paletó na igreja para pegar um ônibus com a sua bíbliazinha e mal se converteu. Tem lá alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Não é? Então ele tem que ter tempo para, a partir de sua conversão em diante, é isso que ele está dizendo aqui, viu? Da sua conversão em diante, tenha tempo para que os de fora vejam e digam: rapaz, fulano mudou mesmo. Como ele era e como ele é agora. Para isso precisa tempo, requer tempo. Não é com uma semana, não é com a Bíblia debaixo do braço, mas um tempo que mostre que de fato houve uma mudança naquela vida. Então ele não pode ser novo na fé, isso significa neófito, alguém imaturo, novo na fé. Por quê? Porque ele vai ocupar uma posição, queira ou não queira, de destaque, mesmo que seja para jogar pedra, mas é de destaque, ou para ser honrado, é de destaque, ou positivo ou negativamente, não deixa de ser um destaque aqueles que ocupam a liderança da igreja, o presbiterato, o diaconato, não deixa de ser. Então, muitas vezes as pessoas que se colocam nessa posição, nessa função, se ensoberbece, se acha que é alguma coisa, mas não é absolutamente nada. E foi isso que, segundo o apóstolo Paulo, ocorreu. Não vai dar tempo da gente ver algumas passagens bíblicas, como Isaías 14, se eu não me engano, que ocorreu com o diabo. Foi rapidamente. Nós entendemos à luz do ensino bíblico que ele era um anjo de luz, né? Que tinha, de fato, uma autoridade, um poder e qualificações absurdas, as quais não temos condições nem de sondar. Mas rapidamente ele se achou de trair o próprio Deus, como se pudesse, né? E se colocar na posição de Deus. Ele incorreu no engano, na soberba. E Paulo diz: olha, não pode ser novo na fé. Ele tem que ter um tempo de vida na igreja e lá fora, para que tenha um bom testemunho dos de fora também. Porque você pode estar colocando em risco a vida da pessoa, não somente ela, mas você, igreja, pode estar colocando à frente do trabalho alguém que pode incorrer na condenação do diabo. Daí a seriedade do assunto. Portanto, são essas instruções, irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá, aqui como em Tito, em especial, a respeito daqueles que presidem a igreja. Deve presidir bem a sua própria casa, se for casado, obviamente. Não é? Porque nós já vimos que não é um cargo só para casados. Eu gostaria, irmãos, de encerrar fazendo algumas aplicações, mas também serve-nos de alerta o texto que se encontra em Mateus 20, 17 a 28. Mateus 20, 17 a 28. Estando Jesus para subir a Jerusalém, verso 17 do capítulo 20 de Mateus, chamou à porta os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, os líderes de então. Eles o condenarão à morte
e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Preste atenção. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: preste atenção, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que é que nós observamos aqui? Que aquele que lidera, aquele que almeja, aquele que quer liderar, a sua liderança é uma liderança para o serviço. Ele vai servir. Ele não vai ser líder para ser servido, mas para servir. Jesus disse que esse conceito é o oposto do conceito do mundo. Nas empresas, na política, na sociedade de uma forma geral. A pirâmide organizacional na igreja é diferente da do mundo. Aqueles que querem ou que almejam o episcopado, eles almejam para servir, não para ser servido. Servir como? Instruindo, orientando, consolando, contribuindo, de todas as formas que o apóstolo Paulo descreve aqui, inclusive em casa, com a esposa, com os filhos. É isso que o Senhor Jesus Cristo ensina, para ficar claro que quem almeja o episcopado é de fato uma obra excelente, mas é uma obra para o serviço, e não para ser servido e ser um destaque, um maioral. Não, ele diz que não é para ser o primeiro, é o último. É esse o ensino bíblico. É o inverso do que o mundo ensina. Completamente o contrário do que o mundo ensina. Então, irmãos, por último, é uma função dada aos homens para serem os guardiões, os supervisores da igreja. Isso requer de cada um daqueles que almejam um autoexame. Por outro lado, que a igreja também avalie. É obra excelente, de fato, de honra, de dignidade, mas ao mesmo tempo é obra. Tem que ter qualificações para o ensino. Não só o conhecimento, mas também a maneira de entregar a palavra para que as pessoas venham a compreender e para que não haja confusão. A igreja, por outro lado, deve orar e respeitar os seus líderes. Orar por eles, honrá-los, respeitá-los. De maneira que, quando a igreja tem dúvidas, requisita àqueles que são seus líderes, no nosso caso, um caso um pouco estranho, né? Mas em especial,
aqueles homens que são pastores ordenados da Igreja Livre, espalhado pela Europa, que os irmãos conhecem bem, são a eles, pode ser através de mim, mas se não se acharem à vontade para isso, diretamente tirar as dúvidas, e não com aqueles que são de fora, porque foram esses que Deus colocou sobre nós como governantes. É assim que nós entendemos biblicamente. Portanto, devemos orar e respeitar esses irmãos e também consultá-los, pedir direção. E, sobretudo, e assim de fato eu finalizo, o modelo é o pastor e bispo das nossas almas, Jesus Cristo. Nada disso faz sentido se não estiver debaixo da autoridade do governo, do reino, do cabeça, Senhor Jesus Cristo. Porque essa liderança é uma liderança que é dada debaixo da autoridade suprema, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não podemos estabelecer doutrinas, ensinos contrários ao ensino do Senhor Jesus Cristo e de sua palavra. Porque foi Ele que de fato foi absolutamente sem pecado e perfeito. Ele, conforme lemos em Pedro, é o pastor e bispo das nossas almas. Porque Ele não só ensinou, mas Ele realizou a boa obra em nosso favor. Então é por esse motivo que Ele de fato é o modelo, aquele que morreu por nós e que é o bispo das nossas almas. Que Deus então assim, irmãos, com essa instrução, nos console, nos edifique, também nos advirta, para que nós, em especial, no caso de hoje, homens, estejamos alertas quanto àquilo que nos é exigido para a glória do próprio Deus. Amém.